Capítulo 8: Fraquezas da alma. Ao abordarmos o tema tentação, frequentemente imaginamos aquelas ideias atávicas de um pequeno demôniozinho do lado esquerdo e um anjinho do lado direito, cada qual fazendo sugestões. E essa imagem, essa pintura, não sai da mente das pessoas, de modo que a palavra tentação é sempre associada a um ambiente religioso e às ideias religiosas que ficaram no passado. Quem dera se a tentação fosse algo tão simples. Se ela se resumisse a duas personalidades, uma totalmente voltada para o bem e a outra totalmente voltada para o mal, que estivessem sempre a nos influenciar, como se fosse uma campanha política tentando obter o nosso voto, a nossa adesão. Não é tão simples assim. Eu gosto da maneira muito carinhosa e divertida com que Chico Xavier se refere à tentação. Ele diz que a tentação é você estar correndo de um cachorro muito bravo, muito grande, com uma vontade imensa de ser alcançado. A tentação tem um componente forte do desejo. Há uma divisão. Um lado do nosso psiquismo deseja ardentemente repetir, viver novamente, experimentar, extrair prazer daquela experiência. E o outro lado, mais consciente, mais fortalecido, sabe que é preciso avançar. Queremos conduzir essa reflexão de maneira mais leve, sem qualquer sentimento de culpa e sem partir para um discurso moralista de estabelecer regras ou de julgar o passado, lembrando Paulo de Tarso quando diz: graças a Deus já somos o que somos. E nós somos o que somos somente porque trilhamos os caminhos e vivemos vastas experiências ao longo da evolução, algumas que trouxeram muitas alegrias para o nosso coração, outras que trouxeram imensas tristezas, mas o certo é que nos tornamos experientes. A angelitude, a pureza da alma, não é conquistada por espíritos cristal. O anjo é feito de adamantium. Ele é forjado na luta, na renúncia, no sacrifício, no trabalho, na disciplina. Conhece a desilusão e a amargura de perto. As entidades angélicas têm profunda compaixão pelo nosso piso de experiência evolutiva, porque sabem exatamente o que é estar na posição em que estamos. Sabem exatamente o que é a condição e a vulnerabilidade de um encarnado. Há uma passagem do Evangelho em que Jesus se refere: na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Emmanuel, em sua lucidez, define o espírito como representando a nossa fonte, o nosso núcleo divino. Uma planta, uma semente que vai desabrochando, porque nós temos o DNA de Deus em nós. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Fomos destinados à natureza e à perfeição relativa da criatura, preparados para a felicidade sem mescla. Evidentemente que será alcançada em um processo árduo e longo de construção de si mesmo, porque a evolução respeita um princípio da lei divina, que é o espírito de sequência da natureza. A natureza tem um espírito de sequência. Toda a realidade começa na semente, que desabrocha, torna-se uma grande árvore até que ofereça frutos. E a espiritualidade superior não é diferente. Mas, se essa é a característica do espírito, nós temos também a da carne, e não nos enganemos, pois assevera Emmanuel em uma das suas mensagens: quem dera se a carne fosse apenas o corpo físico. Não é sobre isso que nós estamos falando. O corpo físico é apenas uma condensação fluídica, uma condensação de energias que nos permite operar no mundo material. O corpo é uma veste, uma emanação, uma consequência do nosso corpo espiritual. Mas ele é um instrumento que não é nem culpado, nem tem o mérito de nossas escolhas. O corpo é uma tela que reflete com fidelidade a nossa consciência espiritual. Tópico: vulnerabilidade de estar encarnado.
Quando o Evangelho se refere à carne, está dizendo a um conjunto de características do ser encarnado. A carne representando vulnerabilidade. E o que significa isso? Estar encarnado é, por exemplo, independentemente de ter algum débito, poder tropeçar e quebrar uma perna. Estar encarnado pode representar viver de uma maneira mais drástica o processo de envelhecimento. Saber que do berço ao túmulo nós somos peregrinos e experimentamos esse estado de impermanência. Ao estarmos encarnados, não estamos de posse de todas as nossas memórias. E isso faz muita diferença, no sentido positivo e no sentido negativo. No sentido positivo, porque se pudéssemos nos lembrar de todos os nossos vínculos e sofrimentos e de todas as nossas ações inconsequentes, talvez nós não tivéssemos um sorriso tão espontâneo. E como o Criador preza a espontaneidade e vela pelo nosso sorriso, pela nossa alegria, ele nos permite a bênção do esquecimento, poder olhar para alguém sem recordar dos equívocos cometidos na relação, poder recomeçar, reconstruir, refazer, recompor o destino, sem julgamentos ou condenações, sob as bênçãos do esquecimento. Mas há outro lado também. Não nos lembramos com nitidez de nossas potencialidades. Elas fluem para o nosso consciente como intuições, aptidões. O que a mentalidade vulgar chama de talentos, mas que na verdade são aquisições. Se nós pudéssemos nos lembrar com nitidez de todos os idiomas que já falamos, por exemplo, o que seria das escolas de idiomas? Imagine, estamos temporariamente em um processo de memória reduzida, apagados. Outra questão muito importante a considerar: ao encarnarmos, não temos sustentação magnética mais direta daqueles espíritos do nosso círculo familiar que estão em estágios mais avançados. Isso nos conduz a duas situações. Primeiramente, a uma situação de saudade, de vontade de ser nutrido novamente, de poder estar ao lado desses corações que nos amam profundamente, mas que avançaram, ao passo que nós preferimos estacionar. Eles nos nutrem, nos amparam, mas por estarmos na carne, a nossa percepção e capacidade de usufruir em toda a sua justiça, em toda a sua pujança dessa nutrição magnética é menor. E é por isso que a entidade angélica responsável pela encarnação de Alcione na obra Renúncia, quando ela se propôs a encarnar para resgatar uma alma muito querida de seu círculo de relações, diz para ela: partes em uma missão arriscada. Você tem consciência de que na carne, embora sua condição espiritual, vai experimentar carência, solidão, necessidade de aprovação, necessidade de acolhimento, necessidade de envolvimento? Você partilhará de todas as necessidades da condição humana e não se engane, entre elas deixa subentendido, nas entrelinhas, o próprio desejo de ser mãe. Cruzará com seres com os quais possui vínculos afetivos muito fortes, e não se esqueça, vários partem dessa esfera em missões arriscadas como as suas e não conseguem regressar de pronto. É a esse conjunto de vulnerabilidade, a necessidade de conservação, o instinto de reprodução, o instinto de destruição, que Paulo de Tarso, aproveitando a fala de Jesus, dá o nome de carne. Não diz respeito somente ao corpo físico. Tudo isso, somado ao apagamento que a encarnação propicia, nos coloca em vulnerabilidade, que no mínimo nos exige um estado de vigilância permanente. E nesse momento que entram os processos e mecanismos de tentação. É bom lembrar que se você não sofre mais tentação, talvez isso seja um indício perigoso de que você já tombou sobre ela e se entregou tanto que não há mais nada a ser tentado. Ou, ainda,
E é sempre bom fazer essa exceção que você já atingiu a região das consciências angélicas. Então, se há algum anjo lendo este livro, por favor, me perdoe. Se ainda não era um ser angélico, viver o processo da tentação é natural na evolução. É lei física. Nós aprendemos isso nas aulas básicas de física. Lei de ação e reação. Mas aprendemos na doutrina espírita algo profundo. A lei natural é a mesma lei moral e a lei moral é a mesma lei natural. Não existe uma lei natural e uma lei moral. Portanto, Newton é um sacerdote. Quando Newton estabeleceu as suas equações e as suas 3 leis, ele estava falando de evangelho e de física também, porque não tem diferença. A lei divina, ou lei natural, é a mesma, porque há um só Deus, uma só lei. Há um plano de unidade na infinita diversidade da criação. Isso significa que toda vez que eu instauro um movimento novo, eu preciso dar conta da inércia. Claro, se você está dirigindo um carro a 100 quilômetros por hora e precisa reduzir para 40 quilômetros por hora, o que acontece? Você vai reduzir, mas sofrerá simultaneamente a inércia do movimento anterior. Da mesma maneira, se você conduz um carro a 20 quilômetros por hora e acelera a 100, mudou o movimento, sofrerá a inércia do movimento anterior. Como que nós sentimos isso? Como que alguém sente isso? Não importa se ele conhece física ou a doutrina. Ele sente um solavanco para frente ou um solavanco para trás. E isso significa a experiência da lei de Deus. Portanto, toda vez que eu saio de um processo psíquico que pode ter durado 5 existências e ingresso em novo movimento psíquico, há a inércia do movimento anterior. Essa inércia do movimento anterior é vivida como um processo de tentação, da vontade de voltar. É natural e às vezes a gente volta. Volta várias vezes até ter força moral suficiente para sustentar o movimento novo. É assim que, por exemplo, a criatura que teve 5, 10 existências envolvidas em situações de poder, ao voltar nesta existência e se propor nova experiência, não mais centrada no desejo de poder, mas em outra proposta acolhida por ela, vai experimentar inércia. E quando se percebe, enxerga-se repetindo velhos padrões de conduta e crença, comportamentos inconscientes. Essa é a tentação. É natural. Não imaginemos que há um Criador julgando e recriminando, porque nós somos integralmente amados e respeitados por Deus. Quer você avance, regresse ou estacione, o amor de Deus permanece inalterável, porque isso integra a nossa experiência individual. E a experiência evolutiva é pessoal, individual e intransferível. Não há empréstimo de aquisições espirituais, há intercessões. Contudo, as intercessões integram o regime do amor de Deus, que sempre nos socorre, sempre nos reergue. Quem se propõe a uma evolução consciente está sempre em tentação, sempre lidando com comportamentos, com hábitos cujas raízes se estendem ao profundo do nosso psiquismo e têm origem em experiências remotas do nosso espírito. É a nossa história, é a nossa genealogia. Desse modo, quando o Evangelho fala das multidões que seguiam Jesus, nós podemos imaginar em um plano social várias criaturas seguindo Jesus. Todavia, ao transferirmos essa observação para o plano interno, veremos em nós uma multidão, porque o Haroldo de hoje é filho de alguém na encarnação passada, mas esse alguém é filho de alguém anterior, e assim eu vou em uma cadeia regressiva, e de modo nós podemos voltar 20, 30, 40 encarnações para trás. A verdade é que há uma multidão dentro de mim, e não é apenas uma multidão de personalidades. O que você pensa? O que você sente? Como se comporta? Quais são os seus hábitos? Se você dá conta de observar, é porque não é aquilo que está observando. Você não é
os seus sentimentos e pensamentos. Há algo profundo e anterior. Há um ser divino que é a sua essência, ou um núcleo divino desabrochando, acordando. E quando esse núcleo olha para a personalidade Haroldo, o que ele vê? Ele vê alguém de 1 metro e tanto, de cor tal, de cabelo tal, brasileiro, que nasceu em Minas Gerais e exerce a profissão de juiz. Mas e eu, se esse eu profundo olha para a encarnação anterior, o que ele vai ver? Outra pessoa. Caso coloquemos em fileira 20 encarnações suas, você ficará surpresa em saber quantas coisas você já foi, quantas posições já ocupou, e nós vamos tornar isso ainda mais complexo. Em cada personalidade que animou, você tinha um círculo de relações, estava em um contexto social. Você enxerga um contexto cultural. Você agia segundo padrões do grupo em que estava e principalmente atuava segundo o horizonte de evolução da humanidade naquele período, porque não imagina que em uma encarnação sua na Idade Média você tivesse a percepção e a compreensão que tem hoje. No livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 129, Emmanuel encerra uma mensagem, Origem das Tentações, dizendo: recorda-te que cada dia tem situações magnéticas específicas. Como assim? Considere a essência de tudo o que atraiu no curso das horas e eliminará os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja a você. Todo dia vivemos circunstâncias que funcionam feito imãs, possuem força atrativa. Mas adivinhe, coloque uma cesta de diamante na frente de um cavalo e experimente tentar o cavalo com isso. Não vai dar certo, porque uma cesta de diamante não é uma situação magnética que atrai o cavalo. Em seguida, encha essa cesta de milho e coloque na frente do cavalo. Isso significa que há um processo que é vibratório. Emmanuel traz a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 14. Antes, cada qual é provado ou tentado pela própria concupiscência que arrasta e o seduz. Finalizei aqui a primeira parte do capítulo 8 e em breve teremos a continuação. Obrigada.